Como o cérebro da pessoa que é viciada em pornografia tá sendo constantemente modificado, chega uma hora que ele estraga. Chega uma hora que as portas literalmente abrem para atos muito mais nocivos, eróticos e atos criminosos. E aparece o quê? Aparece agressão, violência, abuso doméstico, estupro. Agora tá falando de um assunto um pouco mais sério hoje, né? Eu tinha comentado nos últimos vídeos meus, falando um pouquinho, né, sobre essa geração que tá amando esse GPzismo virtual, né? Tá romantizando ali a prostituição. E hoje eu decidi trazer um pouco do vídeo do Daniel Penin, que é de um ano atrás, falando um pouco sobre o vício em pornografia, né? Lembrando que o canal do Daniel Penin, que eu acredito que todo mundo conhece, vai estar na descrição. Vamos estar assistindo esse vídeo aí, vamos embora. Hoje na clínica, Monark, é uma inundação de problema com pornografia, velho. Saying that the handful that were traumatic for me were enough to do damage. Like I still to this day, I've never been drunk, I've never been high. I don't do that, but pornography was something that took me out. Pensa num paraíso que fica no meio do deserto, um lugar muito bonito, muito próspero, que qualquer pessoa que fosse lá ia desejar conhecer. Flávio Joséfo, historiador da Guerra Judaica, contou sobre esse paraíso, o Vale de Sidim, território outrora próspero por suas colheitas e pela riqueza de suas diversas cidades. Mas as pessoas que moram aí nesse paraíso não são tão receptivas assim não, na verdade elas são até um pouco sádicas. Sádico é aquela pessoa que sente prazer quando vê o outro sofrer. Se você decidir visitar esse paraíso no meio do deserto, a primeira coisa que vai acontecer é, você vai ter que dormir na cama de Sodoma. A cama de Sodoma é uma cama que todos os visitantes são obrigados a dormir. Aqueles que são mais altos que a cama são amputados. Aqueles que são mais baixos que a cama são esticados até atingirem o comprimento da cama. O Midrash conta pra nós que a lei dessa cidade determinava que quem alimentasse um pobre ali ia morrer na fogueira. Isso não pode acontecer, vamos recorrer à justiça então. Pois é, esse lugar não tem justiça. A justiça aqui é medida pela força. Não tem certo e errado. É cada um por si. Mas uma coisa é certa. Quem ousar visitar esse lugar vai ser submetido à tortura, todos os crimes sádicos que você puder imaginar. Quem lutar contra isso vai morrer. Vai ser executado ou queimado vivo. Eu tô falando aqui de Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades que, segundo a história bíblica, foram destruídas por Deus no fogo. Eu sei que esse aqui não costuma ser meu conteúdo, só que eu quero fazer um vídeo diferente hoje. Eu fiz um vídeo sobre TDAH e todo mundo gostou. Agora eu quero fazer um vídeo sobre uma coisa que eu tenho certeza que tá impedindo seu sucesso. Sobre uma coisa que tá segurando a sua vida e que tá te impedindo de sentir felicidade e de ter sucesso em qualquer coisa que você quiser, inclusive ganhar dinheiro. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito sério. A pornografia tá destruindo a sua vida. Cara, os vídeos do Daniel Penin é tão bom que às vezes eu até esqueço que eu tô gravando, velho. Então, assim, se eu ficar mais calado é porque ele leva uma dinâmica, assim, que ele usa bastante metáfora, né? Bastante comparação. Então eu vou ficar mais quieto só pra dar contexto mesmo, pra entender o que ele tá te falando. Matando enquanto você continua vivo. Sinceramente, conversa comigo. O que nós nos tornamos? Pega seu celular e abre o Twitter aí. Ele tá lotado de conteúdo explícito. Ah, vai pro TikTok então e sai do Twitter. TikTok entupido de bunda rebolando e mais conteúdo explícito. Até no YouTube, no Instagram, tudo te leva a quê? OnlyFans, Privacy, Xvideos. Todas as redes sociais estão levando as pessoas pra pornografia. A gente literalmente passou pela revolução tecnológica e uma depravação completa na cultura. Ninguém nunca foi tão exposto à pornografia como agora. Cara, literalmente em 15 minutos você tem mais opções sexuais do que o seu avô teve na vida inteira dele. A internet tá um esgoto. E eu vou te contar, haja merda pra alimentar esse monstro. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é, cara, por que você vai atrás de pornografia? Sério mesmo, responde. Como é que ela te ajuda? A verdade é que nem você sabe responder. Então nesse vídeo eu não só vou te... Eu acredito que muita gente busca isso, né, como forma de satisfazer, a princípio, né, ali na puberdade o rapaz tá se conhecendo, né, mas só que com o tempo, eu vou falar do lado do homem, que eu sou homem, mulher também tem vício, tá, mas só que, enfim, eu não sou mulher. Mas aí com um certo tempo, aquilo acaba se tornando rotineiro até se tornar um vício. Daí quando o cara vai ver, ele já tá fazendo um ato, né, sem ao mesmo tá com vontade, só por tá viciado mesmo. Tem um vídeo, né, do Maurício Meirelles, eu vou ver se eu solto ele aqui no canal essa semana também, que um especialista fala, né, que já teve pacientes dele que ficaram 10 horas consumindo conteúdo pra ver se chegava no mesmo pico de dopamina do que quando ele começou. Imagina 10 horas assistindo pornografia, é muita coisa. Então, assim, eu acho que a geração de hoje em dia não tem noção do quanto nocivo é esse tipo de conteúdo. Contar por que você vai atrás da pornografia, como eu também vou te dar a solução pra você parar de ir atrás da pornografia. Aí eu sei, você quer que eu fale logo a solução, você quer escutar logo o que vai resolver. Mas só escutar o que vai resolver, não vai resolver. Então eu preciso que você fique aqui no vídeo e escute umas verdades antes. Gente, eu sei que esse canal aqui é sobre negócios, porém sabe o que mais sabota a vida dos homens hoje? Pornografia. A pessoa não consegue fazer mais relação com a esposa. Entendi. A pessoa tem que usar assistir no trabalho.
no intervalo, é um vício. Ai, eu sei que você tá achando que isso é impossível. Não tem como a pornografia me sabotar. Não tem como ser a pornografia que tá me impedindo de ganhar dinheiro. Mas tem sim, cara. Eu vou te jogar umas verdades na cara nesse vídeo. E eu preciso que você fique aqui escutando as verdades para que você saia da armadilha que você caiu. Sabe por quê? Porque eu sei que você já caiu na armadilha cabulosa da pornografia. Primeira verdade. A masturbação não é uma necessidade natural do seu corpo, cara. Ela não é uma necessidade do corpo humano. A menos que você consiga pegar a sua mão e ter filhos com ela. Como você não pode, a sua mão não foi feita pra transar com você. Isso não é natural. Eu sei que hoje isso aí ocorre naturalmente, mas as pessoas fazem isso hoje como um atalho pra atingir o sexo real. Again, I didn't even know what sex was. But man, all I knew is when I opened that magazine and saw those ladies in that magazine and how beautiful they were, all my problems were gone. Isso é necessidade, a necessidade natural de você sair, encontrar um parceiro, fazer sexo, ter uma família. Isso sim é necessidade natural, mas a verdade é que a masturbação não é uma necessidade natural. Se você parar pra pensar, ela não faz nenhum sentido, cara. Eu sei, você pode até negar, Hoje só em que ela... dia, tá, muita gente usa isso como um anti-estresse. O cara trabalhou ali o dia todo, tal, muitas das vezes o cara é solteiro, daí ele faz isso como uma maneira, né? Tem gente que faz isso até mesmo antes de dormir, pra dar aquela relaxada pra dormir. Já escutei gente falando isso, né? não traz benefício porque seu corpo não tem essa necessidade. E ela fica ainda pior quando ela se Pode ser torna placebo, um vício, né? onde você Mas- não consegue mais parar de fazer. Você tenta parar e você falha 3, 4, 5, várias vezes. Mesmo falando pra você que aquela ia ser a última vez. E a triste verdade desse vídeo é que isso aqui tá acontecendo com quase todo mundo que tá assistindo esse vídeo. E a cada dia que passa, pessoas mais jovens, crianças, entram nesse esgoto da internet, da vida. E continuam nesse esgoto porque nunca foi tão fácil ter acesso à pornografia. Mesmo tentando fugir dela, uma hora ou outra, a pornografia corre atrás de você. E foi a pornografia que tornou a masturbação um vício. Um problema real e gigante e acaba com o futuro de muita Eu acho gente. que na E que verdade vai é um pouco ao contrário, tá? Eu acho que a masturbação transformou a pornografia em um vício. acabar com o seu futuro se você não parar com isso agora. Olha que loucura, se você parar pra pensar, ninguém vai atrás de pornografia sozinho por conta própria. Ninguém vai lá no Google atrás de pornografia, isso não é impulso natural, a menos que alguma coisa estimule essa pessoa. Pode ser um vídeo no TikTok, pode ser uma bunda rebolando, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um conteúdo explícito no Twitter. Você não precisa nem procurar, a pornografia vai atrás de você, porque existe uma coisa chamada algoritmo, que mostra pra você tudo aquilo que tá todo mundo gostando de ver, pra que você também goste de ver e fique lá horas e horas vendo sem parar. E o seu cérebro? Ah, essa máquina. O seu cérebro se acostuma com qualquer coisa. Você, acostumando o seu cérebro a ficar satisfeito apenas vendo outras pessoas fazendo sexo, vai tirar a necessidade de fazer sexo da sua vida. E sempre vai começar daquela maneira mais comum, inocente e pior. Cada dia que passa fica mais explícito, fica mais degradante e a sua cabeça começa a olhar pra mulher de uma maneira distorcida. Você começa a ver a mulher como objeto. E isso acontece na cabeça dos dois, tá? Não é só dos homens, não. Homens e mulheres que são viciadas em pornografia começam a destruir suas próprias cabeças. E aí você vai ver esse problema realmente destruir a sua vida quando você não conseguir mais parar. Ah, e a verdade é que quase todo mundo que tá assistindo esse vídeo consegue sim parar, mas não quer. Então eu preciso te contar aqui os danos que a pornografia causa Na na sua verdade, não é nem que não quer, tá? É porque não consegue. A pessoa simplesmente não consegue, porque acaba virando um vício. O cérebro não precisa de produtos químicos, né, pra se autoviciar. Ele se vicia em qualquer coisa que desperta emoção no cérebro, que desperta picos de dopamina. Inclusive, a pornografia é isso. Então, assim, não é que a pessoa não quer parar, na verdade, né? É porque ela não consegue. Ela simplesmente não consegue parar. Se torna realmente um vício. E todo mundo sabe que pra você parar com um vício é muito difícil. Se você não tiver auxílio, se você não tiver foco. Principalmente se você for uma pessoa muito sedentária. Se você for uma pessoa sedentária, dificilmente você vai conseguir sair desse vício. cabeça, quase não só na impossível. sua cabeça, tá? Na sua vida também. Pra você ter uma ideia, os danos que a pornografia causa na sua vida são quase infinitos. Ia passar horas aqui pra contar. O primeiro, pornografia é extremamente viciante. Como em nenhum outro momento da história da humanidade, a gente conseguiu fazer uma pesquisa rápida na internet, no conforto do seu bolso, e conseguiu acessar milhões e milhões e milhões de vídeos com acesso irrestrito a qualquer tipo de vídeo, inclusive pessoas fazendo sexo dentro do seu telefone. Isso aí não é natural, não. Seus ancestrais, seus avós, seus bisavós, ninguém nunca viu tanta gente nua, tanta opção sexual como nos dias de hoje e como as pessoas hoje estão vendo. E pior ainda, crianças pequenas também estão tendo esse acesso. O cérebro de crianças pequenas está sendo educado desde cedo a ter excitação sexual com outras pessoas. Dessa forma, o cérebro delas está sendo programado, elas serem apenas observadoras. E nas mesmas recompensas
Cara, isso é muito preocupante, tá? Igual eu falei, esse especialista, eu vou ver se eu trago o react dele aqui no canal, mas ele tava falando, né, que pra muita gente começa a ter tantos problemas cerebrais por conta da pornografia, né? E a pessoa vai escalonando até chegar num nível que ela tá consumindo um tipo de conteúdo assim absurdo, que é repugnante, né, pra sociedade moderna, que você já deve imaginar o que eu falo. Ele tava explicando que o fato do cara ser viciado naquilo, todo dia tá consumindo aquilo, vai chegar uma hora que o padrão já não tá satisfazendo ele mais. Daí ele vai começar a procurar coisas assim que já foge muito do padrão, né? Daí quando assusta, o cara já desenvolveu interesses, né, por crianças, cara. Então, assim, é bem complicado, porque faz total sentido você parando pra pensar, né? Hoje em dia, a criança tem acesso a celular muito cedo. Com 5 anos de idade, tem muitos pais que já deixam o telefone na mão de criança. Com 8 anos de idade, o menino já fica com, muitas das vezes, já tem um celular próprio dele. Recompensas e talvez até mais recompensas, mais vezes, na hora que elas quiserem, sem esforço, mas apenas vendo outras pessoas. E aí a gente chega à nova doença da humanidade. Uma doença que nasceu agora, a disfunção erétil produzida por pornografia. Cara, e eu decidi fazer esse vídeo porque eu realmente conheço uma pessoa desse jeito. Ela tá em tratamento médico há 2 anos, por um motivo. Ela não tá curada ainda. Mas o motivo é que ele não consegue fazer sexo na vida real. Porque ele já tá tão acostumado, ele já tá há tanto tempo exposto à pornografia, exposto àquelas montagens sexuais que não são reais, aqueles elementos inventados, aqueles corpos maquiados, photoshopados, exagerados, tudo aquilo que não é natural, que não é real, que a única coisa que faz ele sentir prazer é uma coisa que não existe na vida real. E aí ele precisa entrar na terra de fantasia, onde o corpo dele funciona perfeitamente normal, só que na fantasia. Graças a essa doença, ele não consegue mais fazer sexo e nem ter filhos naturalmente. Como consequência, todo o relacionamento que ele for na vida, enquanto ele tiver essa doença, vai ser horrível, por causa do vício que ele tem em pornografia. E por que isso acontece? Olha que loucura como é que funciona a pornografia na sua cabeça. Primeiro, ela transforma mulheres em objetos. Tem lá agressão sexual, atos nocivos, atos viciantes. Só que o seu cérebro recebe isso como dopamina, ou seja, como estímulo. E quanto mais você vê isso, maior é a descarga gigantesca de dopamina que o seu cérebro recebe. E aí, quando o seu cérebro recebe esse estímulo de dopamina em alta quantidade, que é o que vai fazer você se sentir satisfeito, o seu cérebro vê isso e pensa assim: meu Deus, estou recebendo muita dopamina, não consigo processar, seus receptores de dopamina vão morrendo. E aí você, a cada dia que passa, vai precisar de mais estímulo, de mais vídeos e de mais dopamina para se sentir satisfeito. Por exemplo, você começa ali com um vídeo básico, porque com o passar do tempo, o que vai acontecer é que aquilo ali não vai mais te estimular. E aí você vai precisar entrar em algo mais profundo e algo mais nocivo. Por quê? A sex addict brain, an 18-year-old sex addict brain. And we compare that to a normal brain, and at the naked eye, we can tell this is not normal. Now, if we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction. As you can tell, in the prefrontal cortex and the parietal lobe, they're very similar, although you don't see the top part of this brain. The scalloping is about the same if we looked at this sagittally. Porque os receptores de dopamina da sua cabeça estão quebrados, eles estão entorpecidos. Quando você vê uma coisa real, você não sente nada. Seu pico de dopamina aumenta, aumenta e aumenta cada dia mais. E para atingir o novo pico e ficar satisfeitos, os vídeos também pioram cada dia mais. E aí você lembra de Sodoma e Gomorra? Pois é, por causa do vício doentio e sádico, os crimes começam a aparecer. Como o cérebro da pessoa que é viciada em pornografia está sendo constantemente modificado, chega uma hora que ele estraga. Chega uma hora que as portas literalmente abrem para atos muito mais nocivos, eróticos e atos criminosos. E a pessoa não percebe isso, ela comete isso naturalmente, porque os vídeos que elas estão assistindo mostram, na verdade, uma réplica de uma coisa que talvez não aconteceu. E aí pode ser até a réplica de um crime. Sim, eu sei, os crimes não estão sendo cometidos presencialmente, às vezes são atores fingindo que têm menos de 18 anos. Inclusive, a indústria pornográfica está sendo amplamente processada por fazer esse tipo de vídeo. Mas eles começam lá, desse jeito, replicando as pessoas fazendo coisas que são extremamente criminosas e ilegais. Nesse momento, eles estão agindo como espectadores e eles estão apreciando cada vez mais, cada dia mais inspirados a fazer a mesma coisa que eles estão vendo no vídeo na vida real. Podem ser atos desde agressão sexual ou se juntar a outras pessoas que apreciam esse tipo de coisa para tomar atitudes iguais às dos vídeos na vida real. Como seu pico de dopamina tá todo estragado, ver vídeo não é mais o suficiente. Você precisa ver isso presencialmente. Ver presencialmente não é mais o suficiente. Você precisa recorrer a alguma coisa muito pior. Como eu falei no começo do vídeo, a pornografia sempre começa com uma coisa pequena, coisa simples. Simples que acaba no final estragando a sua cabeça, estragando seu corpo, tornando mulheres objetos, esquecendo que existem outros seres humanos, vivendo um mundo de fantasias, indo atrás de picos de dopamina cada vez maiores, sentindo cada vez menos felicidade e, por fim, cometendo crimes. Aí aparece o quê? Aparece agressão, violência, abuso doméstico,
plástico, estupro. Mesmo que isso aí não tenha acontecido de verdade naquele vídeo, seja só ator querendo representar exatamente como seria de verdade. Ator querendo passar só o conceito, a ideia de fazer isso. Só que as pessoas que estão assistindo estão expostas. Os vídeos assim são aplaudidos. E o ser humano, como consequência, se torna muito mais agressivo e mais propenso a cometer um crime. Mas se isso é tão nocivo assim, será que o meu cérebro pode se curar mesmo depois de ser muito exposto à pornografia? E impressionantemente a resposta é sim. O nosso cérebro é capaz de se curar 100% disso. Alguns estudos mostraram que o cérebro humano é capaz de reiniciar do zero o sistema de recompensa e o pico de dopamina que está estragado. E, mais ainda, ele só precisa de 1 ano para voltar a ser o que ele era antes de ser um viciado. E como? A verdade é que muita gente nem lembra como que era antes, né? E no Brasil, eu acredito que a média para criança começar a ter acesso hoje em dia tá em torno de 10 anos para baixo. Muitas das vezes a pessoa já tá com 20 e poucos anos, já nem lembra mais como que era antes. Já não lembra mais como que o sistema de recompensa do cérebro funciona normalmente, né? Um adendo aqui que eu queria trazer para esse vídeo, que eu ia me esquecendo. Eles romantizaram o uso de medicamentos, né, para ereção, cara. Vamos supor o Tadalafila, né, igual o pessoal costuma falar. Foi romantizado. Hoje em dia muita gente acha engraçado tomar estimulantes, né, com 20 anos de idade, muitas das vezes até mais novos. Então, assim, essa geração tá bem esquisita. Você percebe que é uma geração bem ruim da cabeça. Todo mundo tem algum tipo de problema mental por conta da internet, por conta de vícios, né? Porque até a própria internet é uma coisa que o Rafael Penin já trouxe em outros vídeos, né? Até o TikTok, o Instagram, essas coisas assim liberam um nível absurdo de dopamina no cérebro. Tem gente que passa o dia todo com o telefone na mão e nem percebe. Então, assim, essa geração tá um pouco maluca da cabeça. Eu acredito que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que tem ansiedade, que tem crise de pânico. Tá certo que muita gente vai falar, antigamente não tinha tantos casos porque ninguém ficava sabendo. Beleza, mas só que antigamente o pessoal era mais ocupado, o pessoal saía pra conversar, saía pra socializar. E hoje em dia a gente não vê isso, né? Mas basicamente o vídeo de hoje foi esse. Vou voltar com outro vídeo, né? Vou encerrar aqui porque eu vou voltar com outro vídeo falando de como reiniciar seu cérebro, dependendo do alcance que tiver esse vídeo, dependendo da repercussão que tiver esse vídeo. Mas é isso, aqui eu posto vídeo todos os dias, o link do canal do Daniel Penin vai estar aí na descrição, mas eu acredito que todo mundo já conhece. Valeu, até a próxima, tamo junto e fui!